A Câmara volta a se reunir agora pela manhã para votar os destaques da chamada mini-reforma eleitoral. Ontem, os deputados aprovaram o texto base do projeto por 367 votos a favor e 86 contrários. Entre outros pontos, a proposta flexibiliza regras sobre a prestação de contas e aplicação de multas a partidos e candidatos e precisa ser aprovada antes do dia 6 de outubro para então valer nas eleições do ano que vem. É assunto para ele, para o João Pedro Melo, que está conosco ao vivo. Fala, JP, bom dia. A todos que estão nos acompanhando, pois é, mais um passo, né, para essa mini-reforma eleitoral que a gente já vem falando aqui há algum tempo e que é dividida em dois projetos. Ontem, os deputados aprovaram o chamado texto base de um desses projetos. Mesmo com margem de votos aí favoráveis, há algumas questões que são polêmicas, como as candidaturas de mulheres. Nas federações, por exemplo, que vai valer é um número global. Isso quer dizer que se o partido isolado do grupo não cumprir a meta de 30% de candidaturas femininas, ele não será punido. As prestações de contas também ficarão mais flexíveis, como a apresentação parcial dos gastos sendo extinta, além do envio da contabilidade que só será feita após as eleições. Quem é contra esse ponto do texto avalia que isso pode impedir a Justiça Eleitoral de identificar problemas com antecedência. Esse é o caso da deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo. A gente vai ouvir um trechinho dela agora. Tem alguns pontos positivos, mas eles são muito pequenos, na minha visão, perto dos danos que isso causa, inclusive para a nossa democracia. Não dá para tirar a prestação de conta parcial. Não dá para falar que esse projeto promove transparência, porque não tem nada de transparente nesse projeto. Isso está a serviço de partido, de cacique partidário, não tem nada a ver com democracia, não tem nada a ver com ajuste consensado. Bom, ainda com relação às federações, um grupo de partidos não será prejudicado se uma das legendas tiver problemas com as contas. Por conta disso, eventuais sanções serão aplicadas só à sigla responsável pelo erro. Os destaques do projeto, ou seja, aquelas alterações que podem ser feitas, essas vão ser votadas hoje em uma sessão agora de manhã. Ela prevê, entre outras coisas, nessa mini-reforma eleitoral, a mudança no prazo da inelegibilidade de políticos cassados. Atualmente, o tempo começa a contar depois do período do mandato e agora, depois de votada na Câmara, a mini-reforma eleitoral será enviada para o Senado. E aí é onde mora o perigo, porque o Senado vai ter pouco tempo para analisar essa proposta, cerca de 3 semanas antes da gente chegar ali até o dia 6 de outubro desse ano, lembrando um ano antes do pleito. O deputado Duarte Júnior defende que o texto seja aprovado do jeito que está. A gente vai ouvir o deputado. Está tendo debate público, está tendo debate com a imprensa, está tendo debate com a sociedade. O Senado terá tempo, tem muitos avanços no texto. A gente mantém a lógica do sistema. Ninguém está tratando de volta de coligação, ninguém está tratando de volta de financiamento empresarial. O debate público prosseguirá. O Senado fará o seu papel. Se voltar para a Câmara também. Pois é, Megali e Sheila, terá tempo peronomútil, né? A gente sabe que normalmente JP, o Senado... Desculpa. Sim, pois não. Quem é esse? Esse é o deputado Duarte Júnior, que é o relator dessa matéria. Ele é o relator. Ele falou que tá tendo debate, mais ou menos, né? Entre eles, praticamente nada. Os caras estão aprovando em tempo recorde, na velocidade da luz. Para isso eles têm pressa, né? Eles têm uma pressa impressionante. Agora, para votar reformas estruturantes, essas não. Essas aí ficam meses cozinhando no... Quanto tempo ficou o marco fiscal? Né? Mais ou menos 2 meses, né? Cozinhando no Congresso. Mas para isso os caras têm uma pressa impressionante. E aí ele falou que tá tendo debate na sociedade. Não tá, não. O debate que tá tendo na sociedade é de uma rejeição a esse troço que tá sendo votado aí. Se houve debate, quem ganhou foi o não. Né? Esses deputados não estão ouvindo a voz das ruas, a voz do povo, não estão ouvindo as análises da imprensa, não estão ouvindo nenhuma voz que não seja a deles. E aí ele falou, tem vários avanços no texto. Qual? Só se for avanço na direção de 180 graus. O que a gente tem aí são diversos retrocessos. Né? Não tem nada aí que interessa a sociedade brasileira. Tem um grande acerto entre eles em um projeto que interessa unicamente aos partidos e aos políticos. E é uma afronta à sociedade. Tá tendo debate na sociedade. Tá tendo debate coisa nenhuma. Aliás, a gente tá jogando um jogo jogado. A gente sabe que isso vai ser aprovado. Enfim, a gente tá vendo aí a tramitação desse troço na Câmara dos Deputados e como trabalham esses caras. Eu sugiro ao eleitor, ainda tá bem fresquinho na memória, né? Em quem a pessoa votou. Muita gente acaba esquecendo com o passar dos anos, mas agora tá bem fresco. Que procure a lista dos deputados para saber quem votou e quem vai votar de qual maneira.
nesse projeto que, repito, só interessa a eles e é uma traição ao eleitor brasileiro. Enfim, JP, desculpe a interrupção. Não, tá correto, Megali. Só para finalizar, a gente vai lembrar de um outro trecho que normalmente o Senado reclama que não tem tempo para analisar as matérias. Se a gente lembrar, tivemos um atrito pesadíssimo entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco recentemente sobre essa questão e, mais uma vez, o Senado vai ter que correr contra o tempo se quiser aprovar essa matéria antes do dia 6 de outubro. Então, esse é o ponto. Essa matéria vai para o Senado, provavelmente amanhã, e o Senado vai ter aí cerca de 3 semanas para analisar um texto que já passou ali pela Câmara no jogo jogado e vamos ver como é que vai ser no Senado Federal. E a gente geralmente espera mais seriedade do Senado na análise desse tipo de projeto. Pelo menos mais do que a Câmara dos Deputados. Qual é a tendência hoje no Senado, João Pedro? Olha, a tendência é de que essa matéria seja aprovada, mas se a gente seguir o que a gente acompanha do Senado, vai ser com mais seriedade, eles vão analisar com mais detalhes e aí pode ser que não dê tempo de valer para as eleições do ano que vem. Por quê? Vai ter que passar por Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para o plenário, então tem uma questão de fato complicada. A Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, tem vários assuntos que entram na frente dessa matéria, então é preciso que, de repente, se aprove uma urgência, que ocorra um acordo ali com o Rodrigo Pacheco para que essa matéria seja votada. Mas, diante de outras oportunidades, acho bem difícil disso acontecer. Obrigado, João Pedro. Valeu, um grande abraço. Valeu.